Salam aleikum, irmãos. Hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês e talvez um dos vídeos mais importantes deste canal e no que tange a geopolítica mundial. É sobre a Mesquita de Al-Aqsa. Não sei se você conhece, você é muçulmano obviamente, mas você não é muçulmano, você não conhece. Essa é a mesquita que fica em Jerusalém. É o terceiro lugar mais sagrado do Islã. E por que é sagrado? Porque na nossa tradição, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi para esse local, ele foi teletransportado como um milagre de Deus, e nesse ponto ele foi aos céus, sim, ele foi aos céus, e ele encontrou vários profetas, como Jesus, Moisés, Adão, enfim, vários, se eu não me engano são 7, e daí veio as orações do Islã. Então é um lugar muito sagrado. E o próprio profeta nos hadiths fala que se fosse para você fazer procissão no lugar, seria Meca, Medina e esse local. Eu não sei se vocês sabem também, mas nesse local aqui pertinho, aqui na foto não vai dar, mas tem o Muro das Lamentações, porque aqui foi no passado o Templo de Salomão, e é onde Israel quer reconstruir. E aí que está a questão, por quê? Eles querem destruir esse local para fazer o terceiro templo e trazer o Messias judaico. Só que este ato traria para o mundo um enorme problema, não só religioso, como geopolítico. E você vai entender melhor. Eu vou fazer uma leitura aqui para vocês. Eu trouxe alguns links e a gente vai debater a respeito. A província de Jerusalém emitiu um alerta de urgência nessa semana, sinalizando o perigo iminente do colapso estrutural de partes de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islã. Está supostamente em risco devido à crescente intensidade dos trabalhos de escavação realizados por autoridades israelenses e organizações de colonos nas mediações do subsolo. Em um comunicado oficial divulgado na quarta, o gabinete do governo afirmou que as atividades subterrâneas contínuos invasivos agora representam ameaça estrutural direta às fundações da mesquita. Um foco particular é a aceleração das perfurações realizadas nas áreas adjacentes ao Muro do Sul e Oeste de Al-Aqsa. Segundo as acusações, essas obras não são isoladas, mas fazem parte de uma rede complexa de túneis escavados para alterar permanente a configuração histórica e geográfica do subsolo de Haran al-Sharif. E aqui vai falando um pouco, as acusações palestinas de que escavações estariam colocando a mesquita em riscos está numa questão de recorrente controvérsia. Este novo alerta surge um momento de estabilidade extremamente frágil. Na última sexta-feira, após a entrada em vigor do recente cessar-fogo, a mesquita de Al-Aqsa recebe um grande fluxo de fiéis. E por aí vai explicando essas questões. Aqui tem outros links, que o site por algum motivo parece que deu um erro. Aqui, medo de colapso parcial da mesquita devido às túneis israelenses. Medo, aí daqui supostamente a imagem dela internamente, eu não sei, não posso afirmar. Tem aqui praticamente vai dizer a mesma coisa aqui também, Ekriman Sabri alerta que a mesquita de Al-Aqsa corre risco de colapso iminente devido às escavações israelenses. E ele vai dizendo aqui: as autoridades de ocupação estão escavando incansavelmente sob as fundações da mesquita, causando rachaduras visíveis em suas paredes e partes. Disse o chefe. Isso não é aleatório, é parte de um plano calculado para judaizar o local, na sua estrutura e apagar seu caráter islâmico, enquanto a comunidade internacional permanece vergonhosamente silenciosa. E aqui vai dizer a mesma coisa. Aqui, destacam que há 36 escavações nessa área. Então é isso, pessoal. Aqui mais um site falando sobre isso aqui, sites árabes a respeito. E o que eu quero dizer para vocês com essas acusações a respeito disso, pessoal? O Muro das Lamentações aqui do lado, como vocês podem ver, não sei se vai estar visível por conta do React, mas aqui do lado, o Muro das Lamentações, aqui a mesquita. Por quê? Essa região, ela também é sagrada para os judeus, e eles querem destruir a mesquita para construir o terceiro templo. Só que se eles fizerem isso, eles vão causar um bafafá tremendo no mundo islâmico e até na cultura pop, porque vai ser uma coisa de Twitter, enfim. Quais são minhas ponderações a respeito?
Isso é muito perigoso. Eu falo como muçulmano e também como analista de geopolítica independente. Por quê? Independente se você acredita ou não na religião, você tem que entender o seguinte: imagina que os caras derrubam o Santo Sepulcro, ou imagina que os caras derrubam o Cristo Redentor, ou alguma coisa do Vaticano, ou o próprio Muro das Lamentações, alguma coisa. Vai ser uma forma de ofensa para os grupos que gostam dessas locações. Da mesma forma para a religião. Aqui há um grave ferimento à religião. Ah, mas é só um templo. Mas você tem que entender que é um local que carrega valores. Ou seja, é uma forma de apagar a história daquele povo, principalmente de um povo que teve sua terra tomada, né? Porque depois de um tempo, essa região aqui toda foi islamizada e depois os caras foram lá e judaizaram novamente o local, porque essa região foi judia, depois foi otomana, e foi vários períodos históricos. Então, eles querem continuar com essa ideia de tomar o poder porque eles querem criar grande Israel, que é o quê? Que é tomar um pedaço do Egito, é toda a Palestina, como eles já fazem, uma parte da Jordânia, da Síria, do Líbano, e se não me engano até do Iraque, tá? Então assim, eles querem tomar uma grande parte. E o que pode acontecer caso aconteça de fato essa tomada, essa mesquita? Primeiro, o mundo islâmico do mundo todo vai ficar revoltado. Eu vou ficar revoltado, mas muita gente vai ficar revoltada. Por quê? Porque eles vão fazer rituais, né, obviamente, da crença deles, para trazer o Messias, que é uma forma que, embora os cristãos ainda não tenham visto, mas é uma forma também direta de ofensa a Jesus. E assim, quem quiser se importar, né, quem for cristão se importe, quem não, mas isso é um fato. Mas algumas pessoas acham que os eventos judaicos estão intimamente ligados à volta de Cristo, né? Segundo a tradição cristã, né? Então, enfim, aí vai da sua interpretação. Mas fato geopolítico é: se derrubarem essa mesquita, o que vai acontecer? Vai acontecer atentado. Sim, pessoal, vai acontecer atentado. Primeiro, por quê? Primeiro que eles já tomam toda essa região para eles oprimem o povo palestino, e quando eles fazem isso com os palestinos, a gente sabe o que veio depois de várias opressões judaicas, o 7 de outubro, que eles tanto falam mal, mas eles fizeram muitas coisas antes. Por que eles acham que se eles derrubarem essa mesquita, vai acontecer baseado que eles estão ofendendo mais de 1 bilhão de pessoas? Você acha que o pessoal vai ficar feliz? Você acha que o pessoal vai pedir conselho religioso para apaziguar as coisas? Não. Eu sou o primeiro que vou ficar com raiva. Eu sou o primeiro que, se eu estivesse lá, eu me juntaria a um exército para tentar combater eles minimamente, porque isso é um fato que é muito ofensivo dentro da crença. Você que está de fora, você vê de uma forma sem radicalismo. Cara, cada um interpreta da forma que quiser. Para mim, radicalismo é derrubar essa mesquita. E todo muçulmano tem o direito de defendê-la com todas as armas possíveis. E aí você interprete da forma que você quiser, porque eu não sou seu pai, eu não tenho que passar a mão na sua cabeça, e eu tenho que mudar os fatos da realidade que são essas. É uma mesquita sagrada, é um templo para Deus, e as pessoas querem apagar um espaço que representa aqui na Terra uma ligação do homem a Deus, que não necessariamente você precisa estar nela para estar ligado a Deus, mas representa uma forma de ligação, assim como Meca e Medina, né? Deus único, Alá, único Deus, assim como foi previsto lá no Velho Testamento, um único Deus. Então, primeira coisa, vai ter atentado. Isso é fato que os caras vão fazer isso. E quando isso acontecer, esse pessoal aqui não vai poder reclamar, porque eles que cavaram a própria cova, porque a gente pode estar analisando essas escavações. Eles estão cavando literalmente a própria cova quando eles tentam fazer um apagamento histórico de outros fatos religiosos. Coisa que não aconteceu quando o Império Islâmico dominou a Europa, tá? As coisas ainda estão lá, as construções ainda estão lá. Mas com eles aqui está acontecendo em uma pequena terra. E eles já tinham uma terra judaica, que foi na União Soviética, que eu não lembro o nome agora, mas eles tiveram. Então, assim, o caldo vai esquentar. Primeiro ponto foi esse, né? Atentados. Qual o segundo ponto? A questão política. O mundo todo, principalmente o mundo islâmico, mais de 1 milhão de pessoas, vai ficar contra eles mais ainda. Eles serão odiados em várias regiões do mundo. E líderes políticos vão quebrar acordos com esses caras.
Isso é fato. Países islâmicos que a gente tem Arábia Saudita, que é vendida, que faz acordos com ele, tem Emirados Árabes Unidos, que inclusive está dentro do massacre, do genocídio que está acontecendo no Sudão, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre. Então, tem alguns países que provavelmente vão cortar relações com eles, minimamente. Tem a Síria, que também é parceira deles atualmente, com um novo líder. Então, existem alguns grupos políticos que não só vão cortar relações, pelo menos em tese, porque é um insulto à religião, eles são estados religiosos, pelo menos em teoria, mas pode criar uma virada, um contra, desse ficar realmente inimigo dessas nações. E existe uma teologia, como eu já compartilhei aqui do professor Young, que os israelenses eles querem que o mundo fique contra eles, porque se eles forem odiados, eles vão criar uma força entre eles, entre o grupo deles, e o processo desse ódio a eles trará o Messias. Na visão deles, que eles têm que ser odiados para o Messias vir. E na contagem do tempo faltam uns 300 anos. Então tem toda uma questão mundial. Você pode ver aqui nesse meu canal aqui, no vídeo que eu falo do culto, que é um react ao professor Jiang, que fala desse culto, né, que eles têm que precisa trazer o Messias, e vão ter que odiar eles. Então, para eles, quanto mais eles são odiados, mais merda eles fazem, melhor é na visão deles, né? Porque traria o tal do Messias que iria trazer eles. E não sei se todo mundo conhece a ideia do Goin, né, que eles têm, que são as pessoas que não são judias. É uma visão assim muito racista, preconceituosa, que nenhuma outra religião no mundo tem. Você não vai achar isso no cristianismo, você não vai achar isso no judaísmo, quer dizer, desculpa, no islamismo, você não vai achar isso aí em nenhuma outra religião. Pelo menos dessas populares eu não vi, mas ele tem a visão do Goin, que é o cara que é o sujeito de segunda, terceira classe. É um cara que tá aí, que vai ser para servir os judeus no futuro. Essa é a visão que eles têm. Eles não falam abertamente, porque eles têm um cercadinho, inclusive cristão, que protege eles, que não são todos, mas muitos são financiados por sionistas, inclusive igrejas. Então, assim, provavelmente quem vai ficar do lado deles no início vai ser as igrejas, né, principalmente protestantes, vão dizer isso aí, derrubem essa construção islâmica, satânica, né, como eles gostam de dizer que tudo, o pessoal não conhece satânico. Mas quando de fato os rituais começarem a ficar mais claros, o sacrifício da novilha lá, né, que é vermelho, se eu não me engano, dessas coisas começarem a acontecer e o tal do Messias chegar, que falta 300 anos, porque assim, como é que ele vai chegar? Eles vão fazer os rituais e eu pessoalmente não acredito nesse Messias dele, mas como é que eu imagino? Vai ser um sábio que vai ser escolhido ali, né, da crença deles, ele vai se destacar e vai ter um poder político, né? Então isso é tipo uma abertura, digamos que de um portal espiritual, né? Para quem já estudou ocultismo sabe que os judeus eles praticam muito ocultismo e eles praticamente foram eles que inventaram toda essa tendência de ocultismo que a gente tem hoje, né? Muitos magos, muitos magistas, a própria estrela de Davi é um símbolo do oculto, e aqui eu não estou nem para criticar o ocultismo em si, mas para fazer uma análise de que eles jogam em dois times, eles são meio hipócritas, então vale a crítica aqui de verdade. Então eu citei ataques, eu citei países que vão ficar contra eles, eu citei que de início eles vão ter religiões que vão apoiar eles, como o próprio cristianismo, e depois vão se virar contra eles, e eles, desculpa, eles terão mais apoio dos Estados Unidos. E com o tempo, como vai ser um líder político esse cara, provavelmente esse cara vai ter apoio da Inglaterra, porque teve todo o processo da Inglaterra para derrubar o Império Otomano, para eles se instalarem lá. Claro, teve grupos como Irgun, Haganah que fizeram ataques ao Império Britânico, mas vão ser coisas que vão ficar no passado. Então isso vai acontecer também. Vocês podem gravar esse vídeo aí que eu estou falando, que eles vão ter apoios dos britânicos, porque são maçônicos, que também são judeus, dos americanos, possivelmente dos franceses, de algumas coroas que ainda regem, se não me engano, acho que na Dinamarca tem coroas simbólicas, alguns grupos nacionais vão ficar. Então, assim, o caldo vai esquentar, porque no mundo todo os muçulmanos vão ficar com raiva da derrubada da mesquita. Então, os atritos vão aumentar entre os judeus e muçulmanos por conta disso no mundo todo. Provavelmente vai ter alguns grupos que vão passar do ponto, né? E
configura o passar do ponto, você atacar uma pessoa que não tem nada a ver com o processo histórico, que não tá lá, que não participou dessa opressão de derrubar a mesquita. Por exemplo, aqui no Brasil, o cara vai atacar um cara aqui no Brasil, que seja dessa religião, e aí o cara meio que vai passar do ponto, mas tipo assim, vai se criar toda uma narrativa que vai botar um muçulmano como vilão, como a gente sabe que já tem, né? Como a gente sabe que aquele evento, que eu não posso citar aqui, que da Ban, que aconteceu em 2001, né, com o avião, a gente sabe que tem toda uma mão dos caras, a gente sabe que tem teorias que dizem que foram eles aí que fizeram essas coisas, enfim, tem várias coisas que eu nem posso citar que o YouTube vai derrubar. Mas os processos escatológicos estão aí. E, inclusive, eu vou trazer mais vídeos para o canal até sobre escatologia islâmica. Mas, de início, é isso. Vai ter ataques, vai ter posicionamentos de países contra eles. Eles terão apoio inicialmente dos cristãos. E depois, quem sabe, futuramente os cristãos vão compreender que eles não serão os parceiros ideológicos. Porque esse tal Messias vai vir para substituir Jesus na visão judia. Vai ter apoio desses países como... que se compreende Grã-Bretanha, algumas coroas simbólicas como Dinamarca, principalmente Estados Unidos, aqui da América Latina, como, por exemplo, se continuar nessa linha do Xavier Milei no futuro. Então, assim, vai ter esses fatos, mas o caldo vai esquentar, essas tretas vão aumentar e vai ficar bem mais perigoso naquela religião. O pessoal do meu grupo religioso vai ser tratado mais como terrorista, mais, porque eles são o único grupo no mundo que não tem direito de se defender, que as pessoas já comparam um evento que aconteceu em 2001, mesmo sendo uma história mal explicada, que os caras conseguem achar o WhatsApp de qualquer pessoa, mas não conseguem achar um cara escondido dentro de uma caverna no Afeganistão. Então, assim, tem toda uma narrativa. Existem até afirmativas que supostamente foi do Edward Snowden, que a própria CIA criou o ISIS, né, o Daesh, e inclusive o próprio professor Jiang, né, que é o maior analista de geopolítica hoje, fala isso. Então, assim, pessoal, o movimento está se mostrando que o caldo vai esquentar. Então vocês fiquem espertos, vocês observem, vocês assistam as notícias, pesquisem, vejam. O negócio está ficando complicado e essa perseguição religiosa ao Islã nossas regiões sagradas, nossos templos, vai aumentar através desse grupo que tem o maior poder econômico do mundo, que tem a BlackRock, que tem várias empresas. A gente sabe que o Epstein tinha ligação com esse grupo. É um esquema muito grande. Então fiquem espertos, pessoas, fiquem espertos, que as coisas estão se clareando e em breve eu trarei para vocês mais atualizações. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo é muito importante, você compartilhe, deixa um comentário, e é isso. As minhas redes sociais estão aqui no meu canal do YouTube. Vamos que vamos. Em breve eu trarei mais vídeos a respeito sobre a escatologia islâmica e sobre questões geopolíticas, mas é de grande valer que você compartilhe esse vídeo, porque esses fatos que eu citei aqui, com o tempo, eles vão se provar reais. Você vai ver. Então compartilhe, se inscreva no canal, dá o like, comenta e até a próxima. Salam aleikum, pessoal.